Sou eu o transistor, Recife é um circuito, país é um chip. Se a terra é um rádio, qual é a música? Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é eletrônica analógica. E agora a gente vai dar uma olhada na definição de eletrônica. A eletrônica é uma área do conhecimento que aplica princípios fundamentais da física, como eletromagnetismo, óptica e física moderna no desenvolvimento de tecnologias. Desenvolve e estuda os circuitos eletrônicos e seus componentes, tais como o transistor, o diodo, os circuitos integrados, fotocélulas, microprocessadores, capacitores, indutores, resistores, entre outros. Então a eletrônica, ela é um ramo da física, ela é uma aplicação tecnológica da física, na verdade, que se utiliza de dispositivos muito particulares para realizar, por exemplo, transmissão de informação. O que acontece, o que esses dispositivos fazem, de maneira geral, é realizar conversões de formas de energia. Um exemplo de uma conversão que nós temos, sendo realizada por equipamentos eletrônicos, seria o funcionamento de um microfone. O que o microfone faz na prática é a conversão de uma onda sonora sendo convertida em uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai ser transformada por um dispositivo eletrônico em onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética será transformada novamente em uma corrente elétrica, que depois será transformada então em uma onda sonora. Então o que acontece, por exemplo, numa transmissão de rádio, é que o locutor fala no microfone, o que ele faz é transformar essa onda sonora em uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, por um dispositivo eletrônico, será transformada em uma onda eletromagnética que será enviada através da antena do rádio. Essa onda eletromagnética será recebida pelo rádio, que é um outro equipamento eletrônico, que vai fazer a conversão dessa onda eletromagnética em uma corrente elétrica, produzindo novamente uma onda sonora, para que os ouvintes então possam receber essa informação que foi transmitida. Então toda essa conversão de onda sonora, correntes elétricas e ondas eletromagnéticas é feita através de dispositivos eletrônicos. O que a gente vai ver na aula de hoje é especificamente como é que funciona a eletrônica analógica. A gente vai dar uma olhada superficial nesse assunto porque ele é bastante complexo. Existe também a eletrônica digital. Então são dois tipos de eletrônica que existem atualmente. Então a gente vai ver qual é a diferença entre os termos digital e analógico. Uma informação, quando é transmitida de maneira analógica, acontece que ela é produzida de uma certa forma e depois é transmitida sem nenhuma decodificação. Essa informação é transmitida diretamente da forma como ela foi produzida. É o que acontece, por exemplo, na informação que é transmitida por uma onda eletromagnética que foi produzida a partir de um microfone. Aquela corrente elétrica que foi gerada no microfone, ela vai ser passada para o dispositivo que vai fazer a conversão para a onda eletromagnética sem qualquer espécie de decodificação. Um outro exemplo de instrumentos analógicos são também mostradores que funcionam a partir de ponteiros, como, por exemplo, o mostrador de velocidade de um automóvel, o mostrador mecânico. O que acontece é que o motor transmite diretamente uma certa informação e essa informação vai ser transmitida mecanicamente ao ponteiro sem qualquer decodificação. Já o que acontece numa informação transmitida de maneira digital é que essa informação é decodificada.
O digital significam 2 dígitos. Na eletrônica digital, o que aparece são os dígitos 0 e 1. Então, as informações são todas elas convertidas dentro do circuito na forma de variações de tensão ou corrente que apresentam apenas 2 valores, sendo representados por 0 ou por 1. Então, esse tipo de informação sendo decodificada e transmitida, ela está sendo produzida, então, de maneira digital. É o que acontece, por exemplo, nos celulares analógicos ou digitais, e agora a gente vai dar uma olhada um pouquinho a respeito disso. Onda eletromagnética viajando no ar sempre é um sinal analógico. Com a explosão de consumo do telefone celular, o reaproveitamento das faixas de frequências foi insuficiente para atender a demanda. Abandonar os princípios analógicos e converter a telefonia celular para sinal digital era a solução. Com a digitalização é possível aumentar a velocidade de transmissão e estabelecer padrões mais eficientes de reaproveitamento das frequências. Surgiu assim o telefone celular digital, uma evolução do telefone celular analógico. E agora a gente vai dar uma olhada em alguns componentes de circuitos eletrônicos. Como a gente já viu, a eletrônica ela é caracterizada por alguns componentes que são bastante particulares. Então a gente vai dar uma olhada em alguns deles que são os mais simples e os mais utilizados também. O primeiro deles é o capacitor. E agora a gente vai dar uma olhada em uma definição sobre capacitores. Os capacitores são componentes que, embora não conduzam corrente elétrica entre seus terminais, são capazes de armazenar carga elétrica. Como a essas cargas está associada a energia potencial elétrica, pode-se dizer que os capacitores armazenam energia. O capacitor é descarregado assim que não haja resistência entre seus terminais. O capacitor ele é constituído basicamente de 2 placas metálicas dispostas com um certo meio dielétrico entre elas, ou seja, um meio que é isolante de eletricidade. Essas 2 placas elas são ligadas através de fios condutores em uma bateria, por exemplo. Então, o que acontece nesse tipo de ligação é que a placa do capacitor que estiver ligada no polo positivo da bateria ficará carregada positivamente, enquanto que a placa que fica ligada no terminal negativo adquire carga também negativa. O que acontece no capacitor é que não ocorre passagem de corrente elétrica de um terminal para o outro, de uma placa para a outra do capacitor. Esse dispositivo ele serve para armazenar uma certa quantidade de carga. E dependendo do que for preciso construir um certo circuito eletrônico, ele vai ter uma utilidade bastante específica. Ele tem uma grandeza relacionada com ele, que é a sua capacitância ou capacidade, que é igual à quantidade de carga que ele consegue armazenar, dividido pela diferença de potencial fornecida por aquela bateria. E a unidade de medida de capacitância é igual a carga por diferença de potencial, isso é igual a farad. E o que nós temos aqui são alguns exemplos de capacitores utilizados em circuitos eletrônicos. A construção desse capacitor é feita através de placas que são condutoras, colocando-se entre elas um meio dielétrico, e essas placas elas são enroladas, de tal forma que o capacitor fica nessa forma cilíndrica. Então nós teremos um terminal positivo e um negativo, então as placas ficarão carregadas positiva e negativamente com esse meio dielétrico entre elas. E aqui nós temos um outro tipo também de capacitores muito utilizado em circuitos eletrônicos. A forma que se representa um capacitor em um circuito elétrico, num esquema de um circuito, é a partir de 2 traços verticais colocados paralelos, os 2 exatamente do mesmo tamanho, representando que nós temos 2 placas com um meio dielétrico entre eles, então mostrando qual placa vai ficar carregada positiva e qual negativamente. Dependendo da polaridade que esse capacitor for ligado, qual vai ser a diferença de potencial, qual o polo positivo, qual o negativo. Outro dispositivo também bastante utilizado em circuitos eletrônicos são os indutores. Vamos dar uma olhada na definição de indutor. O indutor é um dispositivo que, quando percorrido por uma corrente elétrica de intensidade variável, gera uma tensão autoinduzida de sinal contrário ao sinal da diferença de potencial existente entre os terminais desse indutor. Ou seja, ele produz uma força contra-eletromotriz induzida. Os indutores eles são dispositivos que funcionam baseados no princípio da indução eletromagnética. O que nós temos aqui é uma representação de como aparece então um indutor em um circuito. Esse dispositivo ele é constituído por uma bobina, ou seja, um fio enrolado na forma de espiral,
e tem um certo núcleo metálico dentro dessa bobina para concentrar o campo magnético que é produzido por essa bobina no momento que ela é percorrida por corrente elétrica. E a propriedade desse material é muito importante porque ele acaba gerando uma força contra-eletromotriz, ou seja, ele gera uma diferença de potencial oposta à diferença de potencial produzida pela bateria. Então é o que a gente tem representado aqui, é o esquema de um indutor colocado num circuito, mostrando que a diferença de potencial gerada por ele é oposta à diferença de potencial produzida pela bateria. Isso se deve aos princípios da indução eletromagnética, que dizem que quando uma bobina como essa, por exemplo, é percorrida por uma corrente que tem um certo valor variável, acontece uma indução eletromagnética que gera uma tensão de sentido contrário. Então nós teremos a corrente percorrendo no sentido de A para B, e essa corrente, muito importante, ela tem que ter valores variáveis. Ela tem que ser uma corrente que tem um valor que está crescendo ou diminuindo. Se for uma corrente de intensidade constante, esse dispositivo não funciona, ele não vai produzir essa força eletromotriz. Então, quando essa corrente tiver a sua intensidade variável, vai acontecer então que o dispositivo vai gerar uma diferença de potencial contrária àquela diferença de potencial fornecida pela bateria. E aí, então, os indutores, dependendo da forma como eles são colocados no circuito, eles vão ter as suas propriedades sendo utilizadas de maneira bem específica. E agora a gente vai ver o funcionamento do diodo, um dos dispositivos eletrônicos mais importantes que nós encontramos atualmente. Então, aqui nós temos alguns exemplos de diodos que podem ser encontrados facilmente no mercado. Eles são dispositivos, como a gente vê ali, que apresentam dimensões bastante pequenas. Nós temos ali uma régua ao lado mostrando dimensões de centímetros, aproximadamente 3 centímetros. Esses dispositivos podem ser colocados em circuitos sem ocupar bastante espaço, é o que nós temos atualmente na eletrônica, com dispositivos realmente bastante pequenos. Então agora a gente vai dar uma olhada na definição de diodo. Os diodos são componentes eletrônicos formados por semicondutores. Exemplos de semicondutores usados para a construção de diodos são o silício e o germânio, que em determinadas condições de polarização possibilitam a circulação de corrente. Os diodos são utilizados nos circuitos eletrônicos por terem a propriedade de permitir a passagem de corrente elétrica em somente um sentido dentro do circuito. Os materiais semicondutores são de extrema importância para o desenvolvimento de tecnologia em eletrônica atualmente. Esses materiais, como o próprio nome está dizendo, eles não são nem condutores e nem isolantes. Eles se situam numa faixa de condutividade intermediária, por isso o nome semicondutores. Só que essa não é a principal propriedade a partir da qual eles são utilizados. A principal importância com relação aos semicondutores é que eles têm uma propriedade de que eles podem ser dopados, ou seja, eles podem sofrer a inclusão de substâncias de outros elementos químicos, podendo então assim se determinar qual será o valor da sua condutividade e também quais serão os sentidos da corrente elétrica que poderá ser transportado nesse tipo de material. Um exemplo de um semicondutor que é bastante utilizado na indústria eletrônica é o silício. A principal propriedade desse material é que ele apresenta na sua camada de valência, ou seja, na sua camada mais externa eletrônica, 4 elétrons nessa última camada. Pela teoria, pelas teorias modernas de física quântica, sabe-se que para um átomo atingir a sua estabilidade eletrônica, ele precisa apresentar 8 elétrons na última camada. Então, o que acontece com um cristal de silício é que os seus átomos estão interligados de tal forma que eles compartilham esses 4 elétrons entre si, sendo que cada um dos átomos fica com 8 elétrons na sua última camada eletrônica. É o que nós temos aqui no nosso desenho, mostrando então a constituição atômica de um cristal de silício, na qual todos os átomos estão dispostos, de certa forma que cada um deles tem 8 elétrons circulando em torno da sua última camada. Esses elétrons são compartilhados, então ficando cada um com 8. Então a gente vai ver como é que se constrói um semicondutor do tipo N. Semicondutor do tipo N significa que ele apresenta cargas livres negativas, por isso o N. Uma forma de se obter a partir do silício um semicondutor do tipo N é dopando esse material com átomos de fósforo. O fósforo ele é um elemento que apresenta 5 elétrons na sua última camada eletrônica. Então, se nós inserirmos um átomo de fósforo num cristal de silício, o que a gente vai ter então vai ser o seguinte. Como ele apresenta 5 elétrons na última camada, no momento em que ele for encaixado na estrutura cristalina do silício,
um elétron vai ficar sobrando, ou seja, não vai ser compartilhado. Então ele vai ficar caracterizado como sendo um elétron livre. Se nós colocarmos diversos átomos de fósforo, então, num cristal como esse, nós teremos uma grande quantidade de elétrons livres no cristal de silício, portanto ele ficará caracterizado como um condutor do tipo N, ou seja, que apresenta cargas livres negativas para conduzirem eletricidade. E o funcionamento de um semicondutor do tipo P é dado pelo seguinte: se nós colocarmos agora na nossa estrutura, no cristal de silício, átomos de alumínio, o alumínio ele apresenta na sua última camada 3 elétrons na última camada, na camada de valência. Então o que vai acontecer se você colocar um átomo de alumínio numa estrutura, num cristal de silício, é que vai ficar um buraco, ou seja, uma lacuna, um não elétron. No momento que esse átomo entrar na estrutura cristalina do silício, o silício apresenta 4 elétrons na sua última camada. Tendo um átomo com 3 elétrons na última camada, vai ficar um espaço vazio, que deveria ser ocupado por um elétron do silício. Então, o que acontece é que nós ficamos ali com um portador de carga, entre aspas, que seria um portador positivo, ou seja, um não elétron. Então, quando nós tivermos uma movimentação de cargas acontecendo num condutor como esse, num semicondutor do tipo P, o que acontece é que essa lacuna, esse buraco, esse não elétron, vai se deslocando ao longo da estrutura cristalina como se ele fosse uma carga positiva. Então, se nós colocarmos diversos átomos de alumínio na estrutura cristalina do silício, ele vai ficar com um portador de carga, entre aspas, que seria um portador de carga positivo, por isso semicondutor do tipo P. Mas como posso entender isso na prática? Isso pode ser entendido na prática a partir da construção de um diodo. Um diodo é um dispositivo que ele é construído a partir da junção de 2 semicondutores. Um semicondutor do tipo P e um semicondutor do tipo N. O semicondutor do tipo P pode ser um cristal de silício dopado com alumínio e o semicondutor do tipo N pode ser um átomo de silício dopado com átomos de fósforo. Então, fazendo a junção desses 2 semicondutores, nós teremos um semicondutor com portador de cargas positivas e um semicondutor com portadores de cargas negativas, ou seja, elétrons. Na região da junção entre esses 2 cristais, vai se formar o seguinte: como nós temos cargas negativas de um lado e cargas positivas do outro, acontece que os elétrons, ou seja, as cargas negativas do semicondutor do tipo N, vão acabar atravessando essa região de fronteira, passando então a constituir aqui o semicondutor do tipo P. O mesmo vai acontecer com esses buracos, com essas lacunas. Atraídos pelos elétrons, eles serão então levados para o outro lado. Então se forma nessa região da junção entre os 2 semicondutores a chamada faixa de fronteira, ou então a faixa de depleção do semicondutor. E agora a gente vai ver como é que é feita a representação de um diodo em um circuito eletrônico. O desenho que representa o diodo no circuito se assemelha muito a uma seta. E na ponta dessa seta, nós temos ali uma barra transversal colocada então. Então nós temos dos 2 lados do diodo representando qual é a polaridade positiva e qual a negativa. Essa seta ela acaba indicando qual vai ser o sentido da corrente elétrica que vai percorrer o diodo quando colocado num circuito. E agora a gente vai ver como é que é o funcionamento de um diodo no momento em que ele é inserido em um circuito eletrônico. Então aqui nós temos uma representação de um diodo ligado com um gerador de força eletromotriz, ou seja, uma bateria. Então nós temos representados aqui os sentidos da corrente convencional, sentido convencional da corrente elétrica, que vai sempre da polaridade positiva da bateria chegando até a polaridade negativa, e nós temos também o sentido do fluxo de elétrons através desse circuito, que é igual ao sentido contrário da corrente elétrica convencional. Bom, então o que vai acontecer no diodo é o seguinte: essa ligação que nós temos aqui na nossa representação da bateria com o diodo é chamada de polarização direta. Essa é a ligação que permite passagem de corrente elétrica através do diodo. Se nós formos dar uma olhada aqui, nós temos o terminal, ou seja, o semicondutor positivo do diodo, o semicondutor do tipo P, ligado no terminal positivo da bateria. E o semicondutor negativo, ou seja, o semicondutor do tipo N, está ligado também na polaridade negativa da bateria. Então essa é a polarização que permite passagem de corrente através do diodo. Ele está sendo ligado de uma certa forma que a gente chama de polarização direta. E dessa forma é permitida a passagem de corrente. Se nós invertermos a polarização do diodo, nós vamos perceber então que não há possibilidade de circular corrente no diodo.
Ele não permite a passagem de corrente no outro sentido. Então nós temos aqui, ó, o que acontece é que os portadores negativos do semicondutor do tipo N, eles são atraídos para essa extremidade aqui do semicondutor, enquanto que os portadores positivos do semicondutor do tipo P são atraídos para essa outra extremidade. O que acontece é que essa faixa de fronteira que existe entre os dois semicondutores, ela é alargada, acontece uma diferença de potencial que aumenta nessa região, que acaba impedindo a passagem da corrente elétrica nesse sentido. Então, a principal utilidade que existe para o semicondutor, para o diodo num circuito, é permitir corrente elétrica em apenas um sentido. Corrente elétrica no sentido contrário é impossibilitada de acontecer. Então, o diodo é utilizado na construção de dispositivos que são chamados de retificadores de corrente alternada. Os retificadores de corrente alternada são dispositivos que pegam uma certa corrente alternada de entrada e geram uma corrente contínua de saída, ou seja, uma corrente com apenas um sentido de movimento. Então, um exemplo que nós temos aqui é de uma fonte de corrente alternada associada com um diodo. O que vai acontecer é que esse gerador, essa fonte de corrente alternada, ela produz uma corrente que varia o seu sentido. Então, o que nós temos aqui é o gráfico dessa intensidade de corrente variando em função do tempo. Nós percebemos que a corrente atinge valores máximos em um sentido, depois se reduz e atinge valores máximos no sentido contrário, ou seja, é uma corrente cujos portadores de carga estão oscilando em torno de certos pontos. Eles não estão fluindo em apenas um único sentido. O que vai acontecer quando eu colocar um diodo nessa situação é que ele permite a passagem de corrente em apenas um sentido. Então ele vai permitir a passagem da corrente apenas no sentido indicado aqui pela sua polarização, a corrente no sentido contrário será anulada. Então acontece que o gráfico da intensidade da corrente agora fica uma coisa parecida com isso. A corrente ela apenas cresce em um sentido, depois adquire um valor constante e depois aumenta novamente sem que adquira valores no sentido contrário. Então, o que está acontecendo aqui é uma retificação dessa corrente, ou seja, uma corrente alternada está sendo transformada em uma corrente contínua. Esse tipo de dispositivo tem grandes utilidades em circuitos eletrônicos. A maioria dos circuitos eletrônicos funciona apenas a partir de corrente contínua. E o que nós temos nas nossas fontes de tensão, a energia que nós recebemos nas nossas residências, é uma corrente alternada. Então precisa acontecer essa retificação. Os equipamentos eles apresentam esse tipo de associação para que a corrente que entra alternada no equipamento, lá dentro acabe se tornando uma corrente contínua a partir da utilização então de diodos. Um exemplo de diodo a gente encontra no funcionamento do LED. O LED, esse nome que ele recebe, é uma abreviação para diodo emissor de luz em inglês. Então, o que acontece com aquelas pequenas luzinhas que nós encontramos em equipamentos eletrônicos, os LEDs, eles são diodos emissores de luz. A forma como eles funcionam é basicamente o seguinte: eles têm dois terminais, um terminal positivo e um negativo, que são diferenciados pelos seus comprimentos. O terminal mais longo é o terminal positivo, o ânodo, e o terminal mais curto é o cátodo, que é o terminal negativo. Então nós temos que o diodo, ele emite luz não a partir de aquecimento. É diferente do que acontece com lâmpadas de filamento, por exemplo, que aquecem ao serem percorridas por corrente. O efeito que acontece no interior de um LED é que aquele semicondutor sendo percorrido por corrente vai acabar gerando um efeito quântico. São transições atômicas que os átomos realizam, os seus elétrons realizam transições quânticas e na volta dessas transições acabam emitindo luz. Esses dispositivos, os LEDs, eles também são bastante utilizados em controles remotos, em sensores, em visores digitais, também os visores digitais que apresentam aquela luminosidade, é a partir de LEDs que estão emitindo luz, ou seja, diodos que emitem luz quando são percorridos então por corrente. Professor, já vimos a construção de um diodo, mas eu também queria saber como é a construção do transistor. A construção do transistor é feita a partir da combinação de diodos semicondutores. Um exemplo de um transistor seria o que nós temos aqui. Ele é constituído por uma junção PNP ou NPN. São três cristais semicondutores associados. Um desses semicondutores é chamado de coletor, o outro base e o outro emissor, dependendo do tipo de construção que nós tivermos. Então, esse tipo que nós temos aqui, o PNP, é representado da maneira como nós temos abaixo. Emissor, base e coletor, representados a partir de um círculo com aquelas setinhas ali dentro.
com as suas polaridades positiva e negativa representadas lá em cima. Um tipo de condutor, um tipo de transistor do tipo NPN é representado da maneira que segue, também tendo o coletor base e emissor, certo? Sempre com dois semicondutores de sinais iguais, N ou P nas extremidades, com um diferente no meio, que será a base. E aqui nós temos a representação também do transistor do tipo NPN colocado então num circuito. Então agora a gente vai ver como é o funcionamento do transistor. Então aqui nós temos um exemplo de um transistor sendo utilizado em um circuito onde ele é associado a duas fontes de força eletromotriz. Uma fonte de força eletromotriz de entrada e outra fonte de força eletromotriz de saída. Isso também está conectado com uma chave. Então, no momento em que nós ligarmos a chave do circuito, então nós vamos ter uma corrente elétrica percorrendo então, o circuito constituído pelas duas fontes e pelo transistor. O que acontece é o seguinte: nós sabemos que o sentido do fluxo de elétrons através de um circuito é igual ao sentido contrário da corrente convencional, que está representada aqui por IB, certo? Saindo sempre da polaridade positiva, indo no sentido da polaridade negativa do gerador. Então, o fluxo de elétrons, que parte aqui do terminal negativo da bateria, vai acabar entrando aqui no emissor desse transistor. E o que acontece é que o emissor em um transistor é a região que apresenta a maior dopagem. Como aqui nós temos um semicondutor do tipo N, ele foi bastante dopado com átomos de fósforo que vão fornecer então bastante elétrons livres para esse local. Então nós teremos um grande fluxo de elétrons indo no sentido do coletor. E aqui a corrente novamente estabelece seu sentido normal, ficando nessa malha fechada aqui do circuito. Mas devido ao fato de que o emissor tem uma grande dopagem, o fluxo de elétrons que vai acabar partindo daqui vai ser muito grande em direção ao coletor. Então o que acontece é que nós teremos uma intensidade de corrente de saída que vai ser muito maior do que a intensidade de corrente de entrada. Então esse dispositivo, o transistor ligado, como nesse nosso exemplo aqui, uma junção NPN, ligado dessa forma em um gerador de entrada e outro de saída, vai acabar gerando uma amplificação de um sinal. Você tem uma corrente com um valor bastante pequeno, sendo aumentado devido à passagem através do transistor. Então ele é utilizado na construção de amplificadores de sinais, onde nós temos um sinal de entrada e um sinal de saída. Devido à presença do transistor, esse sinal vai ser amplificado. Isso é utilizado, por exemplo, em campainhas, em que uma intensidade de corrente elétrica muito pequena antes do transistor gera uma intensidade de corrente muito grande depois que passa por ele, gerando um sinal bastante amplificado. Se nós tivermos uma chave que abre e fecha constantemente no sinal de entrada, nós podemos também ter um sinal repetitivo que vai ficar aumentando de intensidade. Isso também pode ser utilizado, por exemplo, em controles remotos. Um controle remoto ele tem uma intensidade de corrente muito pequena no seu interior, esse sinal vai ser transmitido e pode inclusive abrir um portão de uma garagem que vai precisar de uma intensidade de corrente muito grande. Então a grande utilização dos transistores, a sua grande vantagem é poder amplificar sinais. Eles recebem um sinal muito pequeno, gerando na saída um sinal bastante grande. Isso é utilizado, por exemplo, nos amplificadores de som. O que acontece no amplificador de som é que se você colocar, por exemplo, um microfone em um amplificador como esse, você falar no microfone, o que acontece então é que vai ser gerado um sinal na forma de uma corrente elétrica que tem uma intensidade bastante pequena. Essa corrente elétrica vai ser levada para dentro do amplificador, que é constituído por transistores, e eles farão então a amplificação dessa intensidade de corrente. Essa intensidade de corrente mais elevada será levada então para o alto-falante, e o alto-falante vai acabar produzindo então um som com uma intensidade muito maior do que aquela que foi produzida pelo locutor no microfone. E um exemplo da utilização desses dispositivos, dos semicondutores, é nos circuitos integrados. Os circuitos integrados, hoje em dia, eles têm uma utilização bastante grande na tecnologia. Todos os circuitos eletrônicos, basicamente, são muito pequenos, né? São chips, enfim, componentes que são muito pequenos, que apresentam uma grande capacidade de processamento de informações. Um processador, um microprocessador de computador, por exemplo, como os que existem atualmente, os mais potentes, podem apresentar em torno de 42 milhões de transistores em um espaço muito pequeno. Então, esses componentes são bastante utilizados, principalmente na tecnologia atual de eletrônica digital, processamento de informações através de computadores, etc. Vamos agora às nossas dicas de estudo.
Pessoal, essa nossa aula de hoje, ela foi de um caráter bastante informativo. Não é um assunto que é trabalhado geralmente no ensino médio, mas eu resolvi trazê-lo devido ao interesse, enfim, gerado dentro de eletrônica. Então, o que seria bastante interessante seria vocês procurarem se informar melhor a respeito em revistas que aparecem de eletrônica, revistas técnicas, etc. e tal, e também dar uma olhada em lojas de componentes eletrônicos para ver como é que funcionam, ou então para ter um contato mais direto com esses componentes, como indutores, capacitores e diodos, que são componentes bastante pequenos realmente, apesar da sua complexidade e da sua grande utilização. Também dá uma olhada em equipamentos que estejam já danificados, eletrônicos, e abrir e ver como é que é a cara desses componentes, esses circuitos integrados, que realmente a eletrônica é uma área bastante interessante de pesquisa aí dentro da física.